A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Abram suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 36. A palavra de Deus diz assim, mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Na sua tradução deve estar assim: ao aflito livra da sua aflição, e pela opressão lhe se revela aos seus ouvidos. Assim também procura tirar-te das falsas da angústia para um lugar espaçoso, aonde não há aperto. Louvado seja Deus. Irmãos, essa passagem de Jó 36 também é para você, meus amados, que está passando por aflição. Há ajuda para você. Jó também chegou nesse ponto. No capítulo 19, do versículo 7 ao 10, Jó diz assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou a esperança como a uma árvore. Nessa passagem, Jó mostra todo o seu desespero. Para você que talvez não conhece a história de Jó, eu vou dar uma pinceladinha. Irmão, Jó era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele era muito rico. Jó hoje ele seria dono da maior transportadora que tem no mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso adversário, aquele que faz de tudo para nos matar, e não se contentou em ver Jó daquele jeito, vai até Deus e fala: olha, ele só te serve porque você encheu ele de riqueza. Se você tirar o que ele tem, ele vai blasfemar. A palavra de Deus fala que Deus fala para ele: então você toca em tudo que ele tem, mas na alma dele você não vai tocar. Irmãos, isso é bem claro. O diabo ele é limitado. Ele é limitado, ele vai até onde Deus permite. Ele não passa daquilo. E a palavra de Deus fala que Jó está em casa, e vem um, traz uma notícia ruim, vem outro, um nem sai, já chega outro trazendo uma notícia ruim. Para resumir, irmãos, Jó ele fica diante dos 10 caixões dos filhos. Os 10 filhos dele morreu. Jó não teve nem tempo de enterrar os filhos antes da lepra começar a comer o seu corpo. Eu tenho certeza que você não está nessa situação. Eu tenho certeza que Deus não vai nem permitir que a gente chegue numa situação como essa. Você está numa situação assim? Irmãos, Deus ele libertou Jó do medo e do desespero. Por que ele não faria o mesmo com você? Ele fará. Há uma promessa, meus amados, para o aflito, como nós vemos aqui no versículo 15. Deus está sempre preparado para ajudar o oprimido. A gente pode ver isso por toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aqui em Marcos 2,17, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Irmão, quando traziam pessoas aflitas e sem auxílio, nós vemos que Jesus ele tinha compaixão de todas elas. O salmista no Salmo 22, no verso 24, ele fala: não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando clamou por socorro. Irmãos, às vezes a gente ora e acha que não está sendo ouvido. Irmão, Deus ele não despreza a oração de ninguém. Quando a gente põe o joelho no chão, pode ter certeza que Deus ele ouve a nossa oração. O problema, meus amados, é que nós não temos, meus amados, grandes problemas redundando numa situação sem esperança. O único problema é que nós, meus amados, não confiamos nele e não procuramos ajuda somente nele. Deus prometeu, meus amados, ao aflito livrar da sua aflição, e pela opressão lhe abriu os ouvidos. Você está realmente aflito? Você chegou no fim com as suas forças, irmão? A palavra de Deus ela diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas há uma angústia, meus amados, que eu quero ressaltar. Aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 7, do versículo 10 ao 14, diz assim: a soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Você está buscando a Deus? Você pode até falar: sim, eu estou buscando a Deus. Mas será que não é como diz o versículo 14? Não chamam a mim de coração, mas dão uivo nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebela. A Bíblia diz, meus amados, que eles simplesmente se ajudavam, meus amados, a ir para o trigo, para o vinho, mas na hora de clamar a Deus, eles não clamavam a Deus de coração.
Muitas vezes, meus amados, nós oramos: Senhor, me ajuda a me livrar dessa tribulação para que eu possa estar livre para te servir. Mas essa não é toda a verdade. O que nós queremos é apenas nos ver livres dos inconvenientes. Isto, meus amados, é o que nós queremos. Não chamamos a Deus de coração. E muitas vezes, meus amados, nem chamamos. É por isso que muitas vezes nós não experimentamos a ajuda de Deus na nossa luta, na nossa aflição. Essa é a história que se conta de um senhor chamado Asa. Meus amados, este homem confiou em Deus em todos os aspectos, mas quando ele ficou doente, não confiou mais. No livro de 2 Crônica, no capítulo 16, no versículo 12, diz assim, ó: a sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não confiou no Senhor, mas recorreu aos médicos. Você confia em quem, irmãos? A questão, irmãos, não é a doença ou a angústia o grande problema. A questão é que nós não estamos nos fins das nossas forças, porque se isso acontecer, Deus vai cumprir a sua promessa. Deus, ele não pode mentir. A hora que nós tivermos, meus amados, em aflição, Deus vai interferir, meus amados, e vai dar o livramento. Você sabe, meus amados, qual é a prova de que realmente nós somos miseráveis? Primeiro, meus amados, quando nós não olhamos para Deus e gritamos: Senhor, por quê? Nós temos essa mania, né? Por que eu estou passando isso? Por quê? A outra, meus amados, é como nós tratamos o nosso próximo, como está escrito em Tito capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cortados, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Irmãos, quem age desta forma demonstra que reconheceu a sua situação miserável diante de Deus. Nós não precisamos, meus amados, ter medo dos problemas. Deus irá solucionar. Deus irá solucionar, meus amados. Ele não é homem para mentir. Ele não pode mentir, meus amados. Há uma bênção, meus amados, para nós na tribulação. O apóstolo Tiago, ele nos admoesta, meus amados, a aceitarmos a tribulação com alegria. E muitas vezes nós não aceitamos ela com alegria. Você já não orou muitas vezes, meus amados, falando para Deus: Senhor, livra-me dessa tribulação, e tudo que você conseguir era absoluta? Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, falavam-se muito de paciência. E eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, sempre fui muito estourado. Agradeço a Deus porque escapei de morrer várias vezes por causa disso. E eu punha meu joelho no chão e falava: Senhor, paciência. Irmão, quanto mais eu pedia paciência, mais vinha a luta. Aí uma vez eu fui conversar com ele e falei: pastor, eu oro para Deus, peço paciência e vem luta. Aí o pastor Jorge me mostrou lá em Romano que a tribulação produz a paciência. Irmãos, eu aprendi com aquilo. Então eu comecei a aceitar aquela tribulação, que engolia seco. A mesma coisa talvez é o que está acontecendo com você. A gente muitas vezes, meus amados, pede para Deus força e Deus nos deixa fraco para que a gente seja humilde. A gente pede para Deus para a gente fazer boas obras e Deus nos humilha para que a gente faça obras boas. Então a gente tem que aceitar o que Deus tem para a gente. Deus quer abençoar você, por isso que você está passando por tribulação. Aqui, meus amados, diz assim: pega a opressão e abre os ouvidos. Irmãos, é uma verdade profunda de que nós só estamos dispostos a abrir mão de algo quando as coisas estão difíceis. A gente, meus amados, só se preocupa em buscar a Deus de coração quando a gente vê as coisas apertar, meus amados. Esta é a grande verdade. Isso foi o que aconteceu com Jonas. A gente vê isso com vários homens da Bíblia. A aflição, meus amados, e a tribulação nos ensina a clamar a Deus. Então, quando a gente estiver passando por luta, meus amados, aflição, põe o joelho no chão, lembra-se dessas palavras, vai conversar com Deus, que Ele não vai permitir, meus amados, que você fique com isso. Pode ser que não seja no mesmo dia, mas Deus vai livrar. É uma bênção, meus amados, quando Deus age em nossa vida, mesmo que doa. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: e assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Irmãos, você já viu como é que esse pessoal trabalha com ouro e com prata? Ele joga aquilo lá dentro do catinho e fica ali, ó, com fogo bem forte, e vai derretendo. Derreteu, tá bom ou não? Ele só paga aquele fogo quando ele vê o rosto dele espelhado na prata. Tá passando por luta, tá? Deus só vai parar a luta quando ele vê o rosto do filho dele espelhado em você.
Enquanto ele não vê o rosto de Jesus espelhado em nós, meus amados, ele não vai parar a luta. Muitas vezes a gente acha ruim, mas as lutas e as tribulações, ela causa na nossa vida o que a gente realmente está desejando na nossa vida espiritual, se tornar semelhante a Jesus. É por isso que às vezes nós passamos por certo tipo de tribulação. Deus, meus amados, Ele quer dar para você o que é melhor, só isso. Jeremias 29:11, ele diz assim, ó, eu é que sei. Irmãos, eu acho linda essa passagem. Quando ele fala, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. O que Deus tem para nós é bom, irmãos. Vamos aceitar quieto, vamos ficar quietinho, vamos deixar Deus trabalhar. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem para nós. É Ele, não é eu, não é você. Muitas vezes a gente acha que a gente é um caso perdido. Aqui diz assim, assim também procura tirar-te. Essa frase, meus amados, também é válida para nós. Deus pode, meus amados, nos livrar de toda e qualquer situação. Olha, meus amados, o que aconteceu com Jó. Olha bem a situação que Jó estava. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:8, ele fala que a luta dele foi tanta na vida dele, a ponto dele se desesperar da própria vida. Ou seja, Paulo pensou que aquele seria o fim, que ele ia morrer. Nós estamos, meus amados, nessa situação. Irmão, me mostra um caso, me mostra um fato na Bíblia onde Deus não pôde ajudar, porque era difícil demais. Existe algo mais difícil do que ressuscitar um homem que já estava 4 dias no túmulo, já estava 4 dias morto e já se encontrava em decomposição. O seu caso é mais difícil. Irmãos, eu não conheço muito de você, mas eu tenho certeza que não é, já que você está vivo e só tem problema de pessoas vivas. Então o seu caso não é mais difícil. Há ajuda para você. Deus vai livrar você dessa luta. Deus vai livrar você dessa tribulação. Apenas confie nele e busque ajuda somente nele, só isso. Irmãos, o problema da gente é que a gente quer agir pelas nossas próprias forças e aí não dá. Deus quer nos livrar, meus amados. Nós vemos isso, meus amados, em toda a Escritura. Aqui, meus amados, a gente vê como foi que Deus libertou Jó das forças e da angústia. A Bíblia diz que Deus, ele se revela a Jó, mostrando quem ele é e o que ele pode fazer. No capítulo 38 a gente vê que Deus sempre volta a perguntar a Jó: você sabe quem está fazendo isso? Por acaso é graças a você que acontece isso? É você que está fazendo isso? Irmãos, é outra passagem que eu acho muito bonito na Bíblia. E quando eu estou passando por luta, eu gosto de ler ela, porque Deus fala: é você, Jó, que dá força para o cavalo? É você que faz os pássaros voar? É você que faz o cavalo saltar como gafanhoto? Irmãos, quando o Jó entende isso, quando o Jó compreende, ele fala: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que reconhecer que o nosso Deus, ele pode tudo. Nós temos que reconhecer que o nosso Deus está no controle de tudo. Irmãos, nada vai acontecer com você sem que Deus não permita. Nada. Põe isso na cabeça, não importa. Mas, irmão, Milton, eu saí ontem, aconteceu. Não importa se aconteceu porque Deus permitiu. Não vai acontecer nada sem que Deus não permita. Nada. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa e tem um irmão de um gerente dela que uma semana antes de ele ficar doente, ele estava cantando um louvor, aonde no louvor fala que ninguém ia morrer, né? Ninguém ia morrer. Uma semana depois o rapaz passa mal, vai para o hospital, faz uma cirurgia e os médicos não conseguem entender como é que ele está vivo. Ele é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus. Ele não estava cantando, ele já estava profetizando ali, ó, que ninguém ia morrer. Ele não vai morrer. Ele não vai. Deus escreveu o dia que você ia nascer, o dia que você vai morrer. Ele escreveu e só Ele sabe. Então não adianta, meus amados. Ele quer, meus amados, atrair você para um lugar espaçoso, onde não há um aperto. Deus, Ele tem as suas maneiras, meus amados, para atrair a gente. E muitas vezes a gente não entende. No caso de Elias, meus amados, nós vemos como é que Deus, Ele atrai o seu seguidor desanimado. Aí Elias estava que nem Jó, e falou: ó, chega, acabou. Prefiro morrer do que a viver. Irmão, pode ser que Deus atraia através do fogo, do terremoto, através do vento. No caso de Elias, ele utilizou o sossego, ele utilizou a brisa suave. Muitas vezes Deus nos atrai, meus amados, nos levando para o sossego.
O diabo faz de tudo para que nós não chegamos ao sossego, porque ele sabe, meus amados, que se nós formos, Deus vai operar na nossa vida. Por isso, meus amados, nós somos ovelhas, nós estamos ouvindo a voz do pastor. Nós não damos ouvido para qualquer um. A Bíblia ali lá em João, lá diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. O silêncio, meus amados, ele é poderoso. E ele serve, meus amados, para nos atrair e para nos livrar de muitas situações. Pode ser, meus amados, que Deus utilize o terremoto, o fogo, para uns e outros, mas não é sempre. Deus, ele tem as suas maneiras de atrair a gente. Muitas vezes nós pensamos, né, principalmente o jovem, que se nós nos entregarmos a Deus, nós temos que abandonar tudo e perder tudo. Normalmente é o que se pensa, irmãos. Quando a gente se entrega a Deus completamente, a gente ganha Ele completamente. E com Ele nós ganhamos tudo o que a vida oferece. Tudo. Portanto, eu não tenha medo de se entregar a Deus, não. Se entregue a Ele por completo. Deixa Ele, meus amados, fazer na tua vida o que há de melhor. Só Ele sabe o que é melhor. Deus quer atrair você. Deus quer atrair você, meus amados, para um lugar onde não há aperto. Deus quer, meus amados, nos atrair para um lugar, meus amados, onde há muita abundância. No caso de José, meus amados, a gente vai ver como é que Deus atraiu José. José também estava nas falsas da angústia, ele estava na prisão. Irmãos, ele não fez nada para ser preso, ele estava preso. Mas a Bíblia diz que Deus livrou ele da prisão e José se tornou o segundo homem mais importante do Egito depois de Faraó. Daniel também, meus amados, ele experimentou como é que Deus tirou ele das falsas da angústia. Daniel estava nas covas dos leões e a Bíblia diz que Daniel foi próspero no reinado de Ciro e no reinado de Dário. Ana, meus amados, de Isabel era estéril e a Bíblia diz que elas conceberam. Olha, meus amados, que caminho se ampliou entre elas. Nosso Deus, irmãos, ele tem os seus meios de trabalhar e muitas vezes a gente não entende isso. Muitas vezes a gente não presta atenção nisso. A palavra de Deus diz o que aqui? E as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Irmãos, Deus, ele não gosta de ver a gente sofrendo. Tudo que Deus quer, meus amados, é pôr na nossa mesa do bom e do melhor. Ele quer que nós comemos do bom e do melhor. Se não me falha a memória, Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires. Irmãos, isso é Deus que está falando. Se quiseres e me ouvires, comerei o melhor dessa terra. Isso é se você quiser e se você dá ouvido à voz de Deus. Portanto, se você está passando por tribulação, guarda bem essa palavra. Se amanhã estourar uma tribulação na tua vida, não se esqueça do que Deus está falando com você hoje. Não se esqueça. E vá buscar Deus. Desista dos esforços próprios. Deixe Deus trabalhar. Apenas faça a sua parte. Dobre o seu joelho no chão e clame a Deus. E deixa que Ele faça. Deus sabe o que fazer. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Deixe seu like. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Deus abençoe.